Olha aqui. Conselho Nacional de Justiça afasta juízes ligados à Lava Jato. E vocês vão saber por quê aqui. Eu me meti nesse fim de semana, de caso pensado, e não tenho nenhum receio em fazer isso. Ixi, nossa, ó, esse negócio de polêmica, de confronto, eu sou antigo nisso, eu não tenho receio. Não tenho receio de fazer o debate. Nenhum. Né? Sabe por quê, Vólio Bene? Por quê? Porque eu estudo antes de falar. Porque eu me preocupo em saber se de fato aquilo que se está noticiando é realmente aquilo. Eu tenho o grande orgulho de, no dia 8 de março de 2019, ter publicado no UOL uma matéria cujo título era Decisão de juíza no rolo bilionário Ministério Público Federal Petrobras é aberração inédita. Eu vou repetir, eu escrevi isso no dia 8 de março de 2019. Faz mais de 5 anos. Tá lá. Tá ali. Quem está acompanhando pela televisão, quem está acompanhando pelas redes sociais, vê a imagem do texto e pode encontrar, é só entrar no Google, lá no UOL, encontra a matéria. Por quê? O que é que se fez então? A Petrobras, os patriotas da Lava Jato, né? A Petrobras tinha uma multa para pagar nos Estados Unidos de 2,5 bilhões. Fez-se um acordo para essa multa ser paga no Brasil. E aí, a juíza Gabriela Hart, que é aquela que sucedeu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela que condenou Lula no caso do sítio, ela condenou Lula no caso do sítio, ela copiou uma parte da sentença do Sérgio Moro. E aí teve uma hora, Larissa Vólio Bene, que ela ficou falando como se fosse que o Lula estivesse sendo condenado pelo apartamento. Nem trocar sítio, apartamento por sítio fez. Ficou famosa, porque uma vez deu um pito no Lula também, aí todo mundo, a extrema-direita, olha que mulher corajosa, dá um pito em alguém que está ali, né, prestando depoimento. Que coragem era necessária para isso? E aí o que eles fizeram? Essa multa de 2,5 bilhões, a Força-Tarefa, liderada pelo Deltan Dallagnol, que até emitiu uma nota hoje em solidariedade à juíza, já vou contar o que aconteceu com ela, combinaram o seguinte, 1,250 bilhões, se criaria uma fundação de direito privado com a grana da multa, e outro 1,250 bilhões ficaria para eventuais ações de acionistas minoritários da Petrobras. E o advogado já estava escolhido. Já tinha advogado escolhido. Um acordo que eu classifiquei de aberração inédita, porque era dinheiro... Atenção, a multa paga pela Petrobras era dinheiro público. Aí se decidiu que esse dinheiro, metade iria para uma fundação de direito privado, com a participação do Ministério Público, claro, da Lava Jato, claro, e a outra metade para os acionistas, eventuais acionistas que entrassem na justiça. Um acordo ilegal, indecoroso, e que foi suspenso. Depois que eu escrevi isso, um pouco mais tarde, o troço foi suspenso. Foi suspenso, sabe por quem, Larissa Alves? Por quem? Por quem? Xandão. Pelo Xandão. O Alexandre disse, não,
Isso é ilegal. Está suspenso esse acordo. Uma operação de investigação de corrupção e de punição de corrupção não pode ser uma ação entre amigos. Não pode ter viés político. Como é que é? Se vai pegar 1 bilhão, 250 milhões, você vai falar, não, isso aqui é para combater a corrupção? Por uma fundação privada? Faz 5 anos eu disse, isso é ilegal. Portanto, avisar alguns abobados, não tentem com correntinha de internet, ver se me intimida. Não intimida nada. Não intimida nada. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que não gosta de ter os fatos esfregados na cara. Entendem? Ah, porque mudou de posição. Mudei, não mudei? Isso é comigo, com quem me acompanha. Agora, uma coisa é certa. Com fascista eu nunca tô. Com vagabundo que quer ditadura eu nunca tô. Nunca estive. Desde a minha juventude mais tenra. Não é? E sem reconhecer, quando uma operação do Estado, como era a Lava Jato, afinal de contas, Ministério Público, Justiça, se transforma numa ação política, que é o que tinha virado. E eu apontei isso há 5 anos, está documentado. Está documentado. Eu não esperei que alguém apontasse para mim. Quando a Lava Jato ainda era, grande Lava Jato. A imprensa que se deixou cair de 4 pela Lava Jato. Desculpe, eu enfrentei a Lava Jato sempre em pé. E agora, o Conselho Nacional de Justiça, corregedor, tomou uma decisão sobre a juíza que homologou esse acordo espúrio. Qual é? Vamos lá. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, afastou a juíza Gabriela Hart, responsável pela Operação Lava Jato, o atual titular da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, além de 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por supostos atos de burla à ordem processual, violação do Código da Magistratura e prevaricação. Hart atuou como juíza substituta, como você lembrou, de Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal. O caso pelo qual ela foi afastada é uma reclamação disciplinar a respeito da homologação do acordo para criar aquela fundação a partir de recursos recuperados da Petrobras. Ela foi a responsável por homologar um acordo fechado pela estatal com o Ministério Público Federal a partir de outro acordo que havia sido feito com autoridades dos Estados Unidos em 2019. Na decisão, Salomão escreveu: os atos atribuídos à magistrada se amoldam também a infrações administrativas graves, constituindo fortes indícios de faltas disciplinares e violações a deveres funcionais da magistrada, o que justifica a intervenção dessa Corregedoria Nacional de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. E atenção, mais coisas haverá em razão dessa apuração que se fez na 13ª Vara Federal de Curitiba e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tudo aquilo que se apontou, tudo aquilo que apontamos, os poucos que apontamos, de irregular na Lava Jato e na 13ª Vara, está chegando agora. Sérgio Moro ainda prestará contas. Por enquanto não, porque neste momento se tomam decisões que são de caráter administrativo. Depois é preciso saber como é que se lidou com bilhões de pagamento de multa que ficaram lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. E não só, desembargadores também foram afastados, é um desdobramento da Lava Jato, mas eu vou explicar a diferença, vai lá.
Já o afastamento dos desembargadores Thomson Flores e Loraci Flores de Lima e do juiz Danilo Pereira Júnior, que atuou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e é o atual titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, segundo Salomão, ocorreu em razão do descumprimento de decisões do STF. É perfeitamente possível depreender que a conduta do ora clamados não é fruto de simples falta de zelo na prestação jurisdicional, havendo os indícios, por sua vez, da prática de bypass processual, há muito reconhecida pela doutrina e jurisprudência como técnica censurável de se burlar as decisões ao Supremo Tribunal Federal. Do STF, diz o ministro na decisão sobre os desembargadores. Segundo a Corregedoria, ao julgar ápio, os magistrados teriam descumprido ordem do Supremo por impulsionar processos que estavam suspensos e utilizado prova declarada inválida pelo STF, causando especial gravame, enfim, aos réus investigados. Causando especial gravame aos réus investigados, isso é especial dificuldade, especial prejuízo aos réus investigados. Olha aqui, o TRF afastou o juiz Eduardo Apio e acabou usando elementos que o próprio STF havia dito para não usar porque considerou ilegais. Não é possível que juízes, desembargadores, ou o que é que seja, né, usem a lei de acordo com a sua vontade. Existem regras para isso. E durante muito tempo, os que se meteram, né, a ser os grandes moralistas da Lava Jato resolveram agir como se não houvesse um aparato legal no país. Essa história da juíza mesmo é espantosa. Né? Porque não havia disciplina legal para o uso daquele dinheiro, daquela maneira, para destinar para uma fundação. E ela destinou, como se fosse a dona da bola. E insisto, durante 5 anos, depois começou alguma crítica, 4 anos e tanto, quase 5 anos, a imprensa foi linha auxiliar da Lava Jato. Ajudou a criar um ambiente em que delinquentes políticos se fortaleceram, porque se partiu do princípio de que o Brasil era o grande mar de lama, onde só havia gente que roubava dinheiro público, e aí então dando chance aos grandes moralistas que apareceram. Apareceram para fazer aquilo que a gente viu. E para fazer esse país que durante 4 anos, né, ficou à mercê de um golpista. Apontei lá atrás. Minha matéria está lá, pode ler. Aquilo que eu apontei lá está agora aqui apontado pelo Conselho Nacional de Justiça.